boa noite a todos que estão me acompanhando. Hoje nós vamos refletir sobre a relação entre a resiliência e o estresse. O que a gente precisa entender primeiro é que o estresse ele é o resultado da liberação de um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio ele é produzido no seu corpo e você tem controle, você pode controlar isso, tá bom? Ou seja, você controlando a produção desse hormônio, você consegue controlar o seu estresse, consegue se tornar uma pessoa mais calma. Isso é baseado no quanto você proporciona essa produção desse hormônio no seu organismo, no seu corpo. Não vou entrar aqui em detalhes físicos, assim, fisiológicos, né? O cortisol ele começa a ser produzido no cérebro, mas aí a conclusão, né? A produção efetiva é nos rins, mas não vou entrar nesse detalhe, passando por todo o sistema. Mas é importante você saber que a sua reação em frente às situações é que vai determinar a produção alta ou baixa deste hormônio. O estresse ele faz parte do ser humano, não é algo nocivo, não é algo prejudicial. O que é prejudicial é a intensidade e também a frequência, a continuidade, o prolongamento dessa produção de cortisol no seu organismo. A relação entre a resiliência e o cortisol, ela exemplifica de maneira, um exemplo assim, né, de como é fascinante como o corpo, né, ele colabora para enfrentar o estresse, né? Eu acho acho incrível, né? Como que o corpo ele colabora, né? O corpo colabora com a mente para enfrentar o estresse, a dificuldade, a adversidade, essa situação emocional que é envolvida nesses momentos de dificuldade. Lembrando que a neurociência, segundo a neurociência, olha que isso aqui é uma informação muito importante. Segundo a neurociência, o corpo muda a mente e a mente muda o corpo. Olha como isso é profundo e uma informação muito valiosa. A resiliência a gente já sabe, né? Eu tenho falado isso em todas as lives aí, o meu canal é basicamente fundamentado nesse conceito. Resiliência é a capacidade de uma pessoa se recuperar, né? De situações difíceis, de situações complicadas, de situações de estresse. E passar por todas essas dificuldades, esses reveses e manter o bem-estar emocional. Enquanto o cortisol, como eu já disse, é o hormônio do estresse, né? E ele desempenha um papel crucial na resposta ao estresse. A produção desse hormônio, né, do cortisol, é o que vai dar ali a origem, a cara, a roupagem para a sua resposta em relação ao estresse. Agora, como que a resiliência afeta os níveis de estresse ou os níveis de cortisol? Pessoas resilientes, e aí você começa a entender por que é tão importante você saber gerenciar essa produção desse hormônio que é tão importante tão importante para a nossa sobrevivência, mas o cortisol ele é um dos responsáveis por ter trazido a humanidade até o momento atual, até os dias de hoje, né? Passando lá pelos primitivos e tudo, e isso a gente deixa por um outro momento, mas o cortisol, esse estresse, foi um dos responsáveis por nos trazer até os momentos atuais. E pessoas resilientes, eles tendem a
tem melhores habilidades de regulagem, né, de manter essa regulação emocional, o que permite que eles saibam de maneira mais eficaz gerenciar o estresse. E isso pode resultar em uma resposta hormonal muito mais equilibrada e em níveis muito mais baixos de cortisol. Percebeu que uma pessoa resiliente, ela consegue gerenciar, ela tem uma regulação emocional muito mais equilibrada. E com isso, ela já inconscientemente, automaticamente, ela consegue regular esse hormônio, né, que ele, em quantidades elevadas e em quantidades prolongadas, acaba sendo prejudicial em todos os sentidos. A resiliência, ela envolve a capacidade de interpretar os eventos, né, os acontecimentos, aquilo que acontece no nosso dia, esses eventos que muitas vezes são extremamente estressantes, situações complicadas, né? Pessoas resilientes conseguem interpretar esses acontecimentos de maneira muito mais ameaçadora. E essa percepção reduzida de ameaça pode levar a uma menor liberação de cortisol. E aqui a gente entra num contexto assim muito profundo, que é justamente essa percepção de ameaça. Eu comentei um pouquinho, né, sobre os primitivos. Os primitivos, eles eram obrigados a manter essa percepção de ameaça constantemente, a todos os momentos, porque na era primitiva, o ser humano, ele era uma presa, ele era alimento para os outros animais, e não se sabia, ele andava no meio da floresta lá, não sabia de onde vinha um urso, um tigre, um leão, e aí ele era obrigado a manter essa percepção de ameaça em 100% do tempo, senão ele não sobreviveria. E as pessoas pessoas resilientes, eles conseguem interpretar, né, as situações de maneira menos ameaçadora. E o que não acontece com pessoas com baixa de resiliência. Pessoas com baixa resiliência, tudo o que acontece é uma ameaça. E aí a liberação de cortisol acontece, a pessoa não percebe, né? É silencioso e ela age de forma muito, às vezes ríspida, às vezes ignorante, às vezes bruta, e por conta desse excesso de cortisol produzido no próprio organismo. Pessoas resilientes, elas são muito mais propensas, assim, a usar estratégias adaptativas, né, como a resolução de problemas. São pessoas que elas entendem que diante de um problema, ela precisa procurar soluções. E aí, muitas vezes, elas procuram apoio social, e elas têm também algo que é muito interessante, que são as práticas de autocuidado. Um exemplo claro é você que está me assistindo aqui. É uma prática de autocuidado. Você pode nem interpretar dessa forma, mas é uma prática de autocuidado. E essas abordagens, né, resolução de problemas, buscar a solução dos problemas, das dificuldades, o apoio social, as práticas de autocuidado, essas abordagens ajudam a reduzir os efeitos do estresse e a manter os níveis de cortisol sob controle. Ou seja, é isso, você controla o seu nível de cortisol, que não é algo que você põe um aparelho e mede, né? Mas você vai entender como que você consegue medir se o seu cortisol está alto ou baixo, sabendo como você reage frente aos eventos estressantes. Bom, tudo isso vai ter um impacto na sua vida, um impacto relacionado ao estresse, um impacto relacionado a essa produção de cortisol, que vai influenciar na sua resiliência. E aí, quando você vive em um estado de estresse crônico, e muitas pessoas estão
assim, vivendo num estado de estresse crônico, sem saber, sem diagnóstico, e, e isso o estresse crônico são os níveis de cortisol elevado, tanto cortisol elevado como também constante, muito frequente, um período muito prolongado. É diferente, por exemplo, imagina que você está indo para um evento muito importante, sei lá, o casamento do seu filho, da sua filha, ou o seu casamento, a formatura de alguém, ou você vai fazer uma apresentação muito importante para uma empresa, para um cliente muito importante, ou, enfim, um evento muito importante, você sai, quando você chega na garagem, o pneu do seu carro está furado. Então, nesse momento, é onde você, dependendo do seu nível de resiliência, você tem um momento de estresse muito grande, muitos se desesperam, não perde o controle totalmente da situação, mas outros, de repente, vai ali, chama o Uber ou conserta o pneu correndo ali de qualquer forma, pede ajuda, pede o carro emprestado, percebe? Procura uma solução, uma resolução daquele problema. E isso influencia diretamente os seus resultados, né? E os níveis elevados de cortisol, ele prejudica a sua saúde mental, levando a condições como, por exemplo, ansiedade e depressão. Imagina, a pessoa vai sair para um evento muito importante, ela chega na garagem, o carro está com o pneu furado, imagina o nível de ansiedade que essa pessoa não fica, porque ela precisa chegar em um lugar, precisa do transporte e ela tem um problema ali naquele momento, já de repente ela já está atrasada e isso eleva demais esse nível de cortisol que pode, dependendo do quanto prolonga, né, essa produção de cortisol no seu corpo, dependendo de como você reage a esse momento estressante, você pode acontecer de você entrar em estados de muita ansiedade e até de depressão, né? Como eu disse, dependendo da continuidade, dependendo da frequência, dependendo da intensidade desse estado. Né, por outro lado, né, isso acaba minando a sua resiliência, criando um ciclo onde o estresse crônico, né, e esse cortisol elevado se reforçam mutuamente. Eles acabam se reforçando. É como se um ajudasse o outro a ficar elevado, a ficar prolongado. E aí, isso, como eu já disse, prejudica a sua vida em todas as áreas silenciosamente, né? A não ser pelas suas atitudes. Altos níveis de cortisol, eles podem afetar negativamente, por exemplo, né, a sua função cognitiva. Você começa bom, isso aí inclui a sua memória, você começa a perder, ficar, né, com a memória enfraquecida, a sua concentração não é a mesma, você acaba ficando uma pessoa com baixa concentração, e isso influencia diretamente nas suas tomadas de decisões. Imagina como que dá para você imaginar facinho, né? Você num momento estressante, de estresse ali, ou você vendo pessoas passando por esse momento de estresse, as decisões que elas tomam. As pessoas geralmente reagem, né? Todos nós, né? Nesses momentos de estresse, reagimos de forma irracional. A gente não consegue raciocinar direito, tanto que quantas vezes você ou alguém que você conhece, você já não ouviu dizer, ou até você mesmo passou por essa situação de você refletir e chegar à conclusão de que você não deveria ter dito o que disse, não deveria ter feito o que fez. Quantas vezes? Tanto que nós mesmos passamos por essa situação, tanto quanto outras pessoas passaram por essa situação. E aí no final a pessoa, eu estava nervoso, eu estava estressado, eu disse sem pensar, porque o estresse
entrando um pouquinho no conceito de neurociência, né? Que é um assunto que eu vou fazer um conteúdo só sobre isso, que é o sequestro da amígdala. Sequestro da amígdala, a sua parte emocional, isso no cérebro mesmo, né? A sua parte emocional, ela acaba bloqueando a sua parte racional, que é o córtex pré-frontal. E isso, imagina, você agindo só pela emoção, você acaba prejudicando os seus resultados. É a mesma coisa, isso até a ansiedade também faz parte desse conceito, né? A pessoa compra algo, de repente ela chega em casa, não deveria ter comprado, porque ela comprou na ansiedade. Eu tenho um amigo que ontem ele comprou foi no supermercado, aí viu um produto lá, ele comprou. E ele chegou em casa todo empolgado e ele ligou para mim e falou: Marcos, como é que eu faço para usar isso aqui? Eu falei: você precisa de uma impressora tal, com uma tinta adequada, própria para isso. Ah, mas eu tenho uma impressora que faz isso, isso. Eu falei: não, mas a sua impressora, a impressora para você usar isso que você quer, precisa ter uma tinta própria e essa tinta, ela precisa passar por um cabeçote da impressora próprio para isso. E aí ele chegou à conclusão de que ele teria que devolver o que ele comprou, porque ele agiu no impulso ali, viu, comprou no impulso, na ansiedade, e o resultado acabou que não ia dar certo para o que ele estava pretendendo fazer. Um dos fatores que aumentam o seu nível de cortisol e consequentemente, o seu nível de estresse são os pensamentos negativos. Por isso que aquele livro ali, Poder do Subconsciente, ele é espetacular, né? Ele aponta como os pensamentos negativos influenciam sua vida, né? E no caso, e você vai perceber aqui, como que os pensamentos negativos têm o poder de aumentar o seu nível de estresse ou fazer, né, com que você tenha equilíbrio em momentos de estresse, em situações estressantes ou não. E isso influencia, claro, diretamente a sua resiliência. Um exemplo, por exemplo, imagina que uma pessoa enfrenta ali uma situação estressante e aí ela tem pensamentos negativos ali. E muitas vezes esses pensamentos são recorrentes. E aí, a região no cérebro que ativa, né, essa resposta ao estresse, que é o hipotálamo, ele, ele ativa essa resposta no estresse e isso resulta na liberação de cortisol. Imagina, o pensamento é cerebral, né? O cortisol é produzido praticamente, o resultado final ali nos rins. E os pensamentos negativos ativam essa resposta, justamente por conta, lembra que eu falei daquela percepção de ameaça? E aí, pensamentos ruminantes, né? Aquelas pessoas que mantêm aquele padrão de pensamento negativo, esses pensamentos ruminantes, que a pessoa fica ruminando ali o tempo todo, essa repetição contínua, né, de pensamentos negativos, ele pode manter o corpo, né, pode manter o corpo em estado de alerta constante. E aí, lembra, eu comentei ali essa questão de você estar sempre com aquela percepção de ameaça. Isso faz com que o seu corpo se mantenha em estado de alerta. Isso eleva de forma até crônica os níveis de cortisol. E aí a pessoa não sabe. E um dos fatores é justamente pensamento negativo, justamente por conta dessa percepção de ameaça. Esses pensamentos negativos, muitas vezes, eles amplificam a percepção da ameaça, que às vezes nem é tão ameaçadora assim, né? Mesmo quando a situação não é perigosa, não é ameaçadora, a pessoa, por conta de pensamentos negativos, ela entende a situação como ameaçadora. E essa percepção exagerada vai desencadear ali a liberação do cortisol de forma desnecessária.
essa percepção de ameaça, ela, quando ela é exagerada, né, ela é amplificada por pensamentos negativos, ela pode se manifestar de várias formas. Quer um exemplo? Por exemplo, medo de falar em público. Você que está me assistindo, que não consegue fazer uma transmissão para um familiar vendo um vídeo, já pode se enquadrar nessa situação. Imagina, imagina que uma pessoa ela é convidada para fazer uma apresentação, seja no trabalho, seja na igreja, uma apresentação, onde ela vai lá na frente, falar na frente de outras pessoas, muitas vezes com microfone, com tudo ali que é oportuno, e aí ela tem os pensamentos negativos, como, ah, e se eu esquecer de tudo? E se eu não lembrar o que eu vou dizer? E se todo mundo achar que eu sou incompetente? E aí começa aqueles pensamentos negativos. Aí a situação, por essa pessoa, ela é vista como extremamente ameaçadora, mesmo, né? Embora o risco real mesmo seja baixo, muito baixo. Às vezes ela está num ambiente familiar ali, num ambiente conhecido, mas ela entende como uma situação ameaçadora por conta de pensamentos negativos que ela alimenta antes da apresentação. E a consequência disso é a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso causa alguns sintomas no corpo dessa pessoa, tremores, o coração acelera, né, o batimento cardíaco acelera, e isso causa até sudorese, né, aquele problema no cabelo, ali no couro capilar, e por conta de uma situação que ela percebe como de ameaça. Ou então, uma outra situação, a pessoa ela é convidada ali para participar, normal, né? Vai participar ali de uma festa, um evento, uma comemoração, um evento no trabalho, e aí ela tem alguns pensamentos negativos como, ninguém vai querer conversar comigo. Eu vou fazer algo errado ali, algo embaraçoso e vou acabar passando vergonha, vou ficar abandonada, pensamentos desse tipo. Ela percebe um simples evento, uma festa, ali, uma comemoração, ela tem uma percepção de ameaça. E aí essa interação, né, esse convívio social é percebido como uma situação perigosa, né, porque ela alimenta pensamentos negativos, pensamentos de abandono, de inadequação. E em consequência disso, né, aumenta o cortisol, a pessoa fica nervosa, ela começa a evitar o contato visual e até, né, a decisão de não participar do evento. Por quê? Porque o evento é ruim? Não, porque a pessoa alimenta pensamentos negativos e isso mantém ela num estado de estresse e ela não sabe disso, né, não percebe que é justamente por conta desses pensamentos negativos e ela desiste. Ou então, mais um exemplo aqui, a pessoa sente dor de cabeça. Aí ela pensa, isso deve ser algo sério. Ela até imagina que pode morrer por causa da dor de cabeça. E aí é aquele tipo de pessoa, né, que por causa de uma dor de cabeça, ela está sempre no hospital, toma remédio, fica sempre, porque ela percebe, ela vê isso como uma ameaça. E é um sintoma comum, né, que é percebido, ela acredita que é uma ameaça grave, uma condição de saúde grave. E aí, consequência disso, mais uma vez, né, libera cortisol, aí tem os sintomas ali, os efeitos colaterais físicos, né, como a dor de cabeça persistente, acaba percebendo dor no peito, às vezes fadiga, isso cria um ciclo de preocupação. A pessoa mantém o pensamento dela preocupado com algo que às vezes é simples de resolver. Muitas vezes corta o trigo, para de comer trigo, né, pão, bolo, e já passa dor de cabeça. Ou então bebe mais água, e que são sintomas, né? A falta de água pode levar a dor de cabeça. Às vezes são coisas simples, mas a pessoa percebe como uma grande ameaça.
E esses exemplos, né, mostram como pensamentos negativos podem aumentar a percepção de ameaça e desencadear a liberação de cortisol, uma liberação desnecessária de cortisol, afetando ali de forma negativa, né? Afetando negativamente a saúde física e também a saúde mental. Olha como isso é muito importante de ter conhecimento sobre isso e saber, né? Você saber que você pode, sim, você tem condições de controlar essa produção de cortisol no seu corpo e assim, consequentemente, se tornar uma pessoa menos estressada. Você consegue equilibrar os momentos de estresse na sua vida. O impacto, né, desses pensamentos negativos, dessas situações, né, acaba sendo essa frequência, né, essa visitas muito frequentes aos médicos, fica realizando exames desnecessários, né, dificuldade de concentração no trabalho, na faculdade, lá nos estudos, e até a deteriorização da sua saúde mental, devido ao quê? À preocupação constante. Eu poderia aqui colocar algumas estratégias para promover essa resiliência e essa regulação do cortisol, né? Que praticamente a relação, a regulação do seu estresse, mas eu não vou colocar, né? Talvez o sono, vou colocar só uma dica aqui, o sono. O sono ele é crucial para a regulação dos níveis de cortisol. É crucial. E também, né, diretamente ali, você regulando os seus níveis de cortisol, você promove também a sua resiliência. E aí, estabelecer uma rotina de sono adequada é muito importante. É você determinar a hora de dormir, determinar a hora de acordar, você manter ali de 7 a 9 horas de sono. Bom, digita no Google aí, higiene do sono. Você vai ter uma sequência ali, tem muitos conteúdos que falam sobre a higiene do sono. E isso vai ajudar você a ter um sono adequado, porque o sono é o momento de restauração do seu corpo, restauração celular em todos os níveis. Por isso que o sono ele é tão importante para uma vida tranquila, para uma vida de tranquilidade, uma vida de equilíbrio emocional o controle, né, do cortisol, da produção do cortisol no seu corpo passa por uma noite de sono adequada. A resiliência e o estresse, eles estão, como nós percebemos, né, estão intimamente ligados. E aí você promover essa resiliência pode ajudar a regular os seus níveis de cortisol, enquanto que a gestão dos níveis de cortisol pode, né, pode fortalecer a sua resiliência. Percebe como realmente estão intimamente ligados? E aí você entender, né, e atuar sobre essa relação da produção de um e de outro, pode melhorar a sua capacidade de lidar com o estresse e manter a sua saúde física e mental. E assim, viver uma vida aí muito, muito mais equilibrada. Ok? Essa relação entre o estresse e a resiliência é uma relação muito íntima, muito próxima. E isso passa pela a compreensão que você tem de adequar a produção de cortisol de acordo com o seu cotidiano. Lembrando que isso vai trazer um equilíbrio emocional, um equilíbrio físico, né, na sua saúde, em todos, e isso vai contribuir para que os 11 pilares da sua vida estejam em equilíbrio e você consiga viver uma vida plena, uma vida muito mais tranquila em todos os sentidos, ok? A gente vai concluindo por aqui. Mais uma vez, peço que você compartilhe esse vídeo, faça a sua pergunta, se você não fez ainda, que nós responderemos, ok? Um abraço, fica com Deus.